Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Foco. Hoje vamos falar sobre a geração de ideias e criar uma prova de conceito. Como vocês sabem, um dos meus objetivos para este ano era sair da minha zona de conforto e sem dúvida que posso dizer que já consegui fazer isso. Tinha como objetivo criar duas provas de conceitos ou protótipos. Eu já tinha feito um vídeo sobre o primeiro protótipo, deixo aqui o link abaixo para vocês recapitularem aquilo que eu fiz, mas podem ver os métodos ou ferramentas utilizadas para esse processo de ideação. Neste vídeo eu vou falar um bocado mais sobre o processo de levar o protótipo para o que eu considero outro nível, que é o pré-mercado. E vou começar aqui com a parte de como é que eu tive a ideia. Uma das coisas que eu gosto de fazer é olhar para aquilo que são os produtos e serviços que existem noutros países e perceber de que forma é que isso pode ser aplicado em Portugal. Muitas vezes nós tentamos encontrar ideias dentro da nossa bolha e uma das formas mais fáceis de encontrar ideias é mesmo viajar ou viver fora de Portugal. Eu até fui confirmar ao meu histórico e basicamente comecei a investigar sobre o tema em 2019 e intensifiquei a pesquisa em 2020 naquilo que foi a altura da pandemia. Depois o foco foi sempre para outros lados, mas sempre que estava em Portugal fazia questão de ir percorrer várias localizações físicas que tinha guardado ao longo dos meses. E não, isto não tem nada a ver com imobiliário. Durante um ano e meio isto foi uma constante de ligar e desligar, pelo menos numa perspectiva daquilo que era o meu interesse. Com a definição daquilo que foi os meus objetivos para este ano, disse para mim mesmo, este é o ano que eu vou avançar com uma ideia ou pelo menos criar protótipos. E neste caso vou falar aqui sobre diversos passos, por isso vamos lá passar para o resto do vídeo. A primeira coisa e a mais importante é olhar para aquilo que tinha sido a minha pesquisa acumulada e que tinha sido organizada nos últimos anos, perceber qual é exatamente o valor criado por esta oportunidade ou potencial oportunidade. Quais são as tendências dentro da área a nível internacional? Porque em Portugal as referências são mesmo muito poucas. Olhar para histórias de sucesso e procurar também case studies relativamente a essas histórias de sucesso. Depois, ver o que é que existe em Portugal. Neste caso, eu vi que 2 ou 3 empresas se tinham lançado neste mercado. Antes de ter avançado para o plano de negócios, perguntei algumas perguntas a mim mesmo. Por exemplo, tentar perceber qual é que era o objetivo e porque é que eu quero fazer isto. Depois, quais é que são os maiores riscos que me impedem para atingir esses objetivos. E depois aqui na terceira é quanta flexibilidade é que eu posso ter neste negócio. E vou falar mais à frente sobre isto. Por último, se alguma coisa correr mal, como é que ficam as minhas finanças? Depois de ter feito estas perguntas ou reflexão, tentei estruturar aquilo que foi o plano de negócios. Para quem não sabe, um plano de negócios é um documento que contém a explicação do vosso negócio, qual é que é a oportunidade, quais é que são as ameaças, os objetivos, os prazos de implementação, etc, etc. No final, este deve dar aquilo que é uma conclusão se o negócio é viável ou não, e eu estruturei o meu da seguinte forma. Coloquei em primeiro lugar a estratégia e os objetivos, e aqui também falámos sobre o modelo de negócio e também quais é que são as variações ou alternativas a esse modelo de negócios, qual é que é a proposta de valor, público-alvo, empresas exemplo, bem como análise dos diferentes modelos de negócio que elas têm, estrutura física, aqui muito focado no design e layout, as localizações, financiamento, também na parte da regulamentação, equipamentos e documentos técnicos, depois também a parte financeira, marketing e o plano em termos de duração, quanto é que isso basicamente me iria demorar. Eu podia aqui passar ao detalhe em cada uma destas secções, mas acho que isso pode ser feito em múltiplos vídeos, mas dá para perceber o que é que cada coisa tem. No entanto, vou tentar aprofundar aqui mais à frente aquilo que eu acho que são chave. Depois de ter feito isto tudo, pelo menos de uma forma muito alto nível, percebi quais é que eram as minhas limitações, tanto de competências como também de tempo e presença física. Então circulei a ideia por pessoas mais próximas para perceber se alguém poderia estar interessado em ajudar, pois sem isso muito dificilmente eu ia a algum lado. E depois, com algumas iterações, houve aqui quem se interessasse. Com isso já tinha colmatado aqui uma parte das minhas limitações e já tinha uma noção daquilo que podia ser o custo, o tempo e também o risco. Estava na altura de dizer, vamos lá trabalhar. No nosso caso, muito tempo foi aqui gasto em encontrar sítios que fizessem sentido
sentido e em termos de regulação. Também tentar perceber onde é que este tipo de negócio se enquadra sem ter que começar logo a gastar muito dinheiro. Falamos com pessoas basicamente percebem mais do que nós, Câmara Municipal, falamos com entidades competentes, provavelmente aqui umas 3 ou 4, e depois também mais tarde com arquiteto e advogado. Isto aqui são alguns das entidades ou pessoas como exemplo. Por esta altura, uma pessoa espera já ser um especialista, mas nem sempre é o caso, e neste caso as armadilhas continuam a estar em todo lado e é preciso ter muito cuidado. Encontramos aqui 2 ou 3 sítios, mas depois também é preciso ter um conjunto de documentos, ir várias vezes ao local para confirmar certas características. E quando começamos aqui a ter mais certeza de um local, se faz sentido ou não, se calhar não é o ideal, mas decidimos avançar e dizemos à pessoa que queremos avançar. Neste caso, o comercial ou o agente imobiliário diz que demoramos imenso tempo e que basicamente há outras pessoas interessadas que podem assinar nos próximos dias. Se isso não acontecer, obviamente podemos ser nós, mas neste momento não está nas nossas mãos. E neste caso, efetivamente, as pessoas avançaram e nós ficámos a chorar. Neste caso, temos que olhar para todo o trabalho que tivemos e basicamente perceber que vamos tentar refazer tudo o que acabámos de fazer, mas simplesmente noutra localização. Eu se calhar mais tarde faço vídeos sobre o resto da história, ainda é uma história incompleta, mas só queria dar aqui um aperitivo de que tipo de desafios e que vocês podem contar em termos de têm que interagir com imensas pessoas, têm que interagir com entidades competentes e ao mesmo tempo têm que fazer isto se calhar de uma forma rápida para que não percam aquilo que era o espaço ideal. Mas também uma coisa que nós aprendemos é que não devemos apressar algo, principalmente quando não percebemos os riscos associados. E acho que tem sido uma coisa que podemos levar disto, é que por vezes para tentar fechar o negócio depois podemos ter aqui um entrave que pode trazer um risco enorme para aquilo que era a nossa ideia de negócio. Passando aqui para 3 áreas de grande foco dentro daquilo que foi o meu plano de negócios. E o marketing é uma das peças fundamentais para qualquer negócio, seja através de marketing pago por nós ou em direto através de redes sociais, clientes ou até mesmo tornar o produto viral. Aqui eu tentei perceber é que dentro de cada indústria olhar para empresas grandes, mais estabelecidas e olhar aqui se calhar para startups, perceber que percentagens de despesas é que eles encaminham para o marketing, quais são as melhores formas de expansão, tentar perceber como é que nós chegamos ao público-alvo. Por exemplo, se eu quiser atingir um público-alvo de profissionais, se calhar colocar aqui a publicidade ou um placar no meio da zona de retalho da cidade pode não ser a melhor ideia. Portanto, foi muito dentro dessas áreas, que tipo de canais, que tipo de público-alvo e que tipo de despesas é que eu podia estar a contar. Depois, na segunda grande área, é as alternativas àquilo que é o modelo de negócios. Aqui a pergunta que nós temos que fazer é se aquilo que é o modelo de negócios e se isso não corre assim tão bem, o que é que nós fazemos? Todos os modelos de negócio, quando nós idealizamos, parecem perfeitos, mas temos que ter sempre alternativas, coisas adicionais que nos podem trazer rendimento adicional. Se o core daquilo não está a fazer o que é suposto ou não é apelativo, o que é que nós podemos mudar? Exemplo, se eu comprar um terreno e construo um campo de futebol, o negócio aqui vai ser alugar o campo. Se os clientes não surgirem, que tipo de coisas é que eu posso fazer para diversificar? Posso colocar o campo como um multidesporto, em que se pode ter, por exemplo, dividir aquilo a meio e ter 2 campos de ténis, e também posso convidar treinadores ou PTs para dar aulas privadas a um preço mais apelativo e dividir aqui o campo. Posso tentar aqui encontrar parceiros, por exemplo, associações, escolas, que possam trazer pessoas em horas mais vagas para praticar desporto, por exemplo, ao ar livre. Portanto, aqui acho que vocês já estão a perceber o que é que eu quero dizer, mas vocês têm uma ideia e se isso não correr bem, tentar perceber como é que podem ter aqui diversos outros tipos de negócio, o tipo de público que vos possa trazer um rendimento adicional. Depois, a terceira grande área é, se calhar, uma das que eu mais gosto de fazer, que é criar os modelos financeiros. Muitas vezes a primeira versão parece má, então nós mudamos algumas variáveis e de repente é o negócio perfeito.
temos que ter muita atenção da forma como nós influenciamos essas variáveis para que o negócio seja o mais apelativo possível. Portanto, vou dar aqui algumas dicas que eu acho que me ajudaram. Portanto, exagerar os custos e ter em consideração todas as áreas que eu falei anteriormente. Tenham em consideração, por exemplo, a inflação ou a atualização dos preços se estiverem a olhar para muitos anos, especificamente em termos de materiais, serviços, por exemplo, de manutenção, rendas, etc. Depois, criem aqui cenários bons, expectáveis ou até mesmo maus. Portanto, posso ter 100 clientes em média por dia, ou ter 75, ou na realidade posso ter 50. Isto vai dar para perceber que tipo de problemas vocês podem ter na vossa estrutura de custos que podem inviabilizar aquilo que é o vosso negócio. Ao mesmo tempo que isto acontece, tenham em consideração os custos variáveis. Se eu tiver 100 clientes, se calhar vou vender 50 embalagens de algo. Se eu tiver 50, então só vão ser 25, portanto é metade. E isto também tem que incorporar isso como custos variáveis. Com isto é importante separar aquilo que são os custos iniciais e depois aquilo que vai ser os recorrentes. Porque o inicial é um grande investimento, mas isso depois vai ser diluído ao longo do tempo, especificamente no que toca a remodelações. Uma remodelação, se vocês forem all-in, pode, sei lá, custar 30, 40 mil euros, mas depois vocês, se calhar, só vão gastar esse tipo de montante, se calhar daqui a 20 anos. E intercalado podem ter que gastar mais 1000 euros aqui, mais 2000 euros ali. Portanto, é importante diluir esse custo ao tempo e depois perceber em termos de custos recorrentes, que isso é que vos vai ajudar a determinar qual é que é o vosso cash flow também. No final de tudo isto, partilhem a vossa ideia e obtenham feedback. Ao partilhar a ideia, vamos ter sempre múltiplos espectros e opiniões. Há pessoas que te dizem imediatamente que sim, que isso parece muito interessante, e se olhares para o outro lado, se calhar começa outra pessoa a dizer eu não sei muito bem, acho que não é assim uma grande ideia. Aqui também tens que perceber que o sonho não acabou, mas significa que da mesma forma que tens que convencer a pessoa a quem partilhaste a ideia, também vais ter que convencer muitos potenciais clientes. E então vais ter que afinar esses detalhes, ou últimos detalhes. Aqui eu vou dar um exemplo. Se eu, por exemplo, não gasto dinheiro em sapatilhas ultra caras, logo eu penso que não faz sentido nenhum em vender sapatilhas de luxo ou sapatilhas mais caras. Mas há milhões de pessoas que apreciam e gostam de o fazer. Então aqui não faz sentido nenhum eu estar a pensar que as pessoas como eu é que vão ser os meus potenciais clientes. Então também é necessário identificar o perfil da pessoa a quem estamos a apresentar essa ideia. Com isto tudo, eu espero ter-te ajudado a pelo menos levantar-te do sofá e ir para a cadeira onde está o portátil, para também começares tu próprio a idealizar o teu futuro negócio, quem sabe. Agora a questão é, será que no futuro próximo consigo dar mais informações sobre aquilo que vão ser os próximos passos? Talvez. Chegar a este ponto deu-me para fazer um vídeo o mais informativo possível, mas como tudo na vida, podemos chegar a um ponto em que há uma parede. E isto não quer dizer que tenhas que voltar para trás, pode simplesmente querer dizer que tens que esperar mais um bocado para que alguém, uma pessoa amiga, te traga uma escada para tu conseguires passar por cima. Muito obrigado por teres assistido, não te esqueças de deixar o teu comentário, subscreve ao canal e vemo-nos no próximo vídeo.